Fala galera, aqui do Primoverso, eu sou Rodolfo Marques, fundador do Instagram @VamosPraBolsa, investidor cripto, escritor entusiasta do metaverso. E já falamos sobre staking de Ether aqui no canal, mas hoje vamos dar um passo ainda maior nesse mundo do DeFi. E nesse vídeo eu vou te mostrar na prática o que é uma piscina de liquidez que está relacionado a esse tema. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. As finanças descentralizadas podem significar o próximo grande passo na forma de fazer negócios e consumir produtos financeiros, como empréstimos bancários, hipotecas, investimentos, seguros e afins. O DeFi é a sigla para Decentralized Finance, que significa finanças descentralizadas. Elas caracterizam como serviços financeiros que utilizam as criptomoedas como Bitcoin, por exemplo. Em DeFi, a frase de ordem é autonomia dos grandes bancos através da tecnologia do blockchain. E falando em blockchain, esses contratos podem ser criados em qualquer blockchain, inclusive na própria blockchain do Bitcoin. E bom, para que você entenda todo esse vídeo, é importante que você entenda o conceito do DeFi. Então, o DeFi ele é a sigla para Decentralized Finance, porque o que nós vivemos hoje no mercado é o CeFi, é o Centralized Finance, porque para você ter algum tipo de empréstimo, por exemplo, você não procura diretamente uma outra pessoa, você procura por um banco que é quem centraliza tudo. É ele quem dita o quanto você vai receber por emprestar dinheiro para um banco e o quanto que você vai pagar por pegar empréstimo de um banco. Quando nós pensamos no DeFi, nós não temos nenhuma instituição financeira por trás, nenhuma instituição financeira no meio disso. Nós temos um contrato inteligente que é muitas das vezes utilizado na rede Ethereum e redes que seguem a própria rede Ethereum, porque por meio dele você consegue, por meio da sua carteira baseada na Web3, depositar ali os seus recursos e também tomar recursos emprestados. Então você tira a questão da centralização, que só bancos fariam isso, e você consegue ter autonomia para tomar empréstimos, para usar as finanças em qualquer lugar do mundo, bastando somente ter acesso à internet. Um exemplo que nós conseguimos utilizar dentro desse universo DeFi é, por exemplo, você, investidor, você trabalha, tem ali a sua renda e consegue poupar todos os meses. Se hoje você for em um banco depositar esses recursos que você conseguiu poupar da sua atividade em algo conservador, que renda perto de 100% do CDI, você vai receber entre 13% a 14% ao ano. Porém, se você quiser fazer uma grande viagem agora, que temos menos restrições no mundo, e quiser pegar dinheiro do banco, porque você eventualmente não tem, você não vai pagar essa taxa de 13%, 14% ao ano. A taxa para empréstimo vai ser bem maior. E nesse sentido, quem vai ganhar mais? Quem está centralizado, quem está no meio, que é o banco, porque ele quem vai ditar as taxas que ele vai pagar para o dinheiro que vai chegar e você vai depositar, e ele que vai ditar também os valores que você vai ter que pagar caso você queira um empréstimo. Já quando nós pensamos no DeFi, nesse ambiente descentralizado, você consegue depositar os seus recursos dentro do DeFi para ajudar a prover liquidez e aquela plataforma funcionar. Você tende a conseguir receber muito mais taxas, e taxas que você não recebe em real, mas uma taxa que você recebe em dólar. E em contraparte, caso você queira pegar recursos emprestados, a taxa que você vai pagar vai ser muito menor do que aquela que é praticada no mercado. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês, mas antes tem alguns conceitos que vocês precisam entender. O primeiro conceito importante que vocês entendam é o de DEX, que são das exchanges descentralizadas. E por que que ela é descentralizada? Porque o oposto a ela é o centralizado. Então, quando você abre conta em uma exchange de cripto tradicional, você tende a colocar o seu nome, colocar suas informações, seu endereço, CPF, eventualmente passaporte lá. Quando nós pensamos no universo do DeFi, que ele é descentralizado, você não precisa informar quem você é. Você simplesmente chega com a sua carteira vinculada à Web3 e por meio dessa DEX, dessa corretora descentralizada, você consegue trocar os seus criptoativos, você consegue negociar seus criptoativos. Então, um baita exemplo disso é a Uniswap, que é uma DEX, que é uma corretora descentralizada, uma exchange descentralizada, que ela é multi-chain. O termo multi-chain diz respeito a protocolos que trabalham em mais que uma rede. Então, quando nós olhamos aqui, por exemplo, para a Uniswap, dá para ver que ele trabalha na rede da Ethereum, Polygon, Optimism e Arbitrum. E aqui você consegue, por exemplo, trocar Ethereum por algum outro token do mercado. Então, eu tenho Ether, por exemplo, e eu estou vendo que vai ter eventualmente uma correção maior. Eu posso conectar minha carteira aqui e trocar esse meu Ether por USDC, por exemplo, por estar em uma stablecoin, e
nesse sentido eu não vou sofrer muita volatilidade no mercado. E o oposto também é verdade. Se eu tiver, por exemplo, aqui o USDC, tenho as minhas stablecoins, tenho a minha reserva e vi que Ether ficou num patamar de preço muito atrativo, eu posso vir aqui e trocar o USDC por Ether, que vai funcionar. E aproveitando que falamos sobre stablecoins, um segundo ponto muito importante para que você entenda tudo isso é que as stablecoins, elas são criptomoedas pareadas ao dólar, ou seja, elas não tendem a ter volatilidade, oscilações como o Bitcoin e Ethereum possuem, porque o lastro de uma stablecoin é algum ativo estável. E hoje nós temos stablecoins que estão atreladas a dólar, que são atreladas a euro e temos também stablecoins atreladas até mesmo ao ouro. Uma plataforma que você pode utilizar é a CoinMarketCap aqui e filtrar por stablecoins, que vai mostrar aqui para você as mais diversas stablecoins que nós temos no mercado. As principais são aquelas que são pareadas ao dólar, como o Tether, o USDC, BUSD e a DAI, e todas elas são pareadas ao dólar, ou seja, o valor dessa stablecoin tende a ser $1. E dá para ver que são projetos bem grandes, né? O próprio Tether, quando gravamos esse vídeo, tem mais de 60 bilhões de dólares dentro dele. Um outro ponto importante para o DeFi são os protocolos de empréstimo, porque como eu trouxe o exemplo para vocês lá atrás de que você poderia ser, de certa forma, seu próprio banco por meio do DeFi, depositando ali os recursos e também tirando, né, tomando recursos emprestados, bastando somente conectar a sua carteira, nós temos plataformas como a Aave, que está baseada na rede da Ethereum, e aqui você consegue, por exemplo, depositar stablecoins como a DAI, tendo uma rentabilidade aí de 1,53 ao ano, e você consegue também tomar essa DAI emprestada pagando uma taxa de 2,92 ao ano. E o que é interessante é, você não precisa de um score de crédito, você não precisa consultar gerente nem nada desse sentido. Basta você conectar a sua carteira, ter recursos, porque por meio dele você vai conseguir tanto emprestar dinheiro, como também pegar e tomar dinheiro emprestado. E bom, galera, para trazer um pouco mais de prática nesse sentido, eu quero mostrar para vocês uma plataforma que eu particularmente gosto de utilizar. Ela é multi-chain, então ela funciona em mais de uma rede, que é a plataforma da Balancer. É uma plataforma que ela utiliza na rede Ethereum, Polygon e Arbitrum aí, e você consegue trazer os seus criptoativos aqui para dentro por meio das piscinas de liquidez, tá? Se você ainda não sabe o que é esse termo piscina de liquidez, acaba sendo um meio em que você deposita ali os seus criptoativos. Por ser uma piscina, geralmente funciona em pares, né, em pares ou mais, você deposita esses dois criptoativos. Por exemplo, nós temos aqui piscina que é de USDC e WEthereum. Então eu vou colocar 50% dos recursos em USDC e 50% dos recursos em WEthereum, que é o Wrapped Ethereum dentro desse ecossistema. Nesse sentido, toda vez que houver algum tipo de negociação na DEX, né, na exchange descentralizada que tem dentro aqui da Balancer, trocando o USDC por WEthereum ou trocando WEthereum por USDC, isso vai gerar uma taxa da rede. E por eu prover essa liquidez para essa plataforma, eu vou receber parte dessa taxa. Afinal de contas, se todas as criptomoedas ficarem em carteiras e não ficarem disponíveis no mercado, como que vai possibilitar essas negociações? Piscinas de liquidez, elas funcionam justamente nesse sentido. Você provê liquidez para o mercado, você deixa as suas criptomoedas ali disponíveis para que elas sejam trocadas dentro da plataforma e você recebe taxas por isso. Então, nesse sentido, essa piscina que nós temos aqui, o USDC e WEthereum, ela vai render entre 10% a 20% ao ano. Ou seja, você vai colocar 50% dos recursos em Ethereum, 50% dos recursos em USDC dentro dessa piscina. Então, por exemplo, coloca $1.000 em USDC, $1.000 em WEthereum, vai ter $2.000 no total. Essa piscina ela vai oscilar conforme a oscilação de Ethereum e USDC. O USDC, em tese, por ser uma stablecoin, não vai oscilar. O Ethereum ele pode oscilar para cima e para baixo. Mas além de você se beneficiar ou não da oscilação desses tokens que estão na piscina, você vai receber essas taxas independentemente dessa oscilação. Então você vai receber entre 10% a 20% ao ano. Por isso que é uma estratégia que ela pode ser interessante, porque ao invés de você deixar somente os seus Ethereums e outras criptomoedas em hard wallets, pensando para um prazo maior, você pode pegar parte disso, colocar dentro do DeFi, prover liquidez e assim receber taxas, que são como os dividendos de ações e fundos imobiliários, porque provendo essa liquidez, você vai fazer com que o ecossistema aconteça e vai gerar essa renda passiva em dólar aqui. E bom, galera, um plus para vocês aqui,
como prometi no início, é mostrar as principais ferramentas que eu utilizo dentro desse ecossistema DeFi no meu dia a dia. Então, a primeira ferramenta que eu gosto bastante é esse site coindix.com. Por meio dele, eu consigo identificar quais são os principais protocolos DeFi que estão no mercado, nas principais blockchains aqui e pesquisar por isso. Então, se, por exemplo, na rede Ethereum, eu quero pesquisar por piscinas que tenham ETH lá dentro, ele vai puxar tudo aqui para mim. Então, eu não preciso ir protocolo por protocolo para buscar a melhor piscina. Eu consigo colocar aqui os ativos que eu quero investir e ver em qual DApp que vai estar disponível esse ativo para me rentabilizar mais. Além disso, tem um outro site bem interessante que é o dexscreener.com. Ele funciona muito bem para te trazer uma análise gráfica dos ativos. Então você consegue pesquisar aqui e colocar qualquer token, como por exemplo o token Uniswap aqui, e você consegue ver justamente como que está sendo a oscilação, a variação do ativo ao longo do tempo. Você consegue acompanhar a variação nas últimas 24 horas, 6 e 1 hora. Dá para ver a pressão vendedor e comprador, então é legal para conseguir acompanhar tudo isso. Tem outro site chamado DeFi Llama, que ele é muito bom para que você entenda o que está acontecendo dentro do DeFi. Tem conceitos importantes aqui como TVL, que é o Total Value Locked, que mostra quanto de recursos está dentro do DeFi, se esses recursos eles estão aumentando ou diminuindo ao longo do tempo, quais são os protocolos que mais estão ganhando destaque, quais são as blockchains que mais estão sendo utilizadas. Então esse site ajuda bastante nisso. Tem outro site chamado appboard.finance. Por meio dele você consegue pegar o endereço da sua carteira, que você tem ali as suas criptomoedas, consegue colocar aqui e ele faz a gestão, mostrando para você em quais blockchains que você está exposto, em quais ativos você está exposto e qual está sendo a rentabilidade da sua carteira. E por fim, mas não menos importante, nós temos o site tokenterminal.com. Por meio dele você consegue ver números fundamentalistas das criptomoedas, ou seja, você consegue ver aqui quais são os projetos que mais estão gerando taxas ao longo do tempo, quais são os projetos que mais estão sendo utilizados, e todos esses projetos aí, todos esses sites, eles são gratuitos e o link vai ficar aqui na descrição para vocês. Então, esse foi o nosso guia aqui sobre DeFi. Espero que vocês tenham entendido sobre tudo isso daqui. Se quiser acompanhar mais sobre o meu conteúdo, me siga nas redes sociais aí, @vamosprabolsa, e também aproveita aqui esse perfil do Primoverso, porque tem muito conteúdo relacionado a isso, não só a DeFi, mas sobre outros temas que podem te ajudar também. E claro, se fez sentido esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e tamo junto.